Turma do propósito, e aí, meu irmão, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 16. Estamos na reta final do Evangelho de Lucas, conforme o nosso cronograma. Amanhã é a última data. Vou fazer um grande esforço para deixar aqui todos os vídeos entre hoje e amanhã. E peço que você também assista a todos para começarmos aí o Evangelho de João de maneira suave, um capítulo por dia. Vamos lá, capítulo 16, nós nos deparamos com a parábola do administrador infiel. Foi acusado esse administrador de estar desperdiçando os bens do seu senhor. E o seu senhor então disse: olha, presta conta, porque você não pode mais continuar na administração. O administrador era aquele que controlava todas as negociações. Então ele pensa consigo mesmo, de uma maneira bem astuta. Ele diz: o que eu vou fazer? Trabalhar na terra, eu não tenho força. Pedir, eu tenho vergonha. Já sei. Ele foi então naqueles que deviam ao seu senhor, nos devedores, e começou a dizer: olha, quanto você deve? É 100? Pega aqui a sua nota e coloca 50. No outro ele diz: quanto você deve? É 100? Coloca aqui que você deve 80. E o texto nos deixa um fator que muitas vezes é complicado de entendermos a grosso modo, porque o texto vai dizer que o Senhor elogiou o administrador. Diz assim: o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. E ele diz: pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato de si do que os filhos da luz. É lógico, irmãos, que aqui o Senhor Jesus ele não está elogiando a atitude desonesta desse homem, mas sim a astúcia dele, a esperteza dele em usar toda a sua sagacidade ali para poder conseguir de alguma forma sair bem. Jesus aqui, ele usa de ironia, ele diz assim: por isso eu lhes digo, usem riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes recebam nas moradas eternas. Presta atenção, irmãos, é lógico que Jesus está sendo irônico, ele está dizendo que aquele que age dessa maneira desonesta, a fim de tentar se salvar, não vai conseguir se salvar. As riquezas adquiridas de forma iníqua, elas se vão. E os amigos que são conquistados através desses favores fraudulentos, eles também não vão te receber quando você precisar de salvação. E essa riqueza, por mais que você consiga acumulá-la, ela não pode nada. Jesus está falando aqui sobre a nossa fidelidade. Quem é fiel no pouco também é fiel no mundo, muito, e quem é desonesto no pouco é também desonesto no muito. E por que o Senhor Jesus está contando essa parábola neste contexto? Ele está contando isso porque ele quer dizer que nós temos a necessidade de sermos fiéis. E como é que nós somos fiéis? Ele ainda diz: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem é que vai dar a vocês a verdadeira? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem é que dará o que é de vocês? Jesus está contando isso porque, se você lembrar no capítulo anterior, nós temos os fariseus criticando a Jesus por ter recebido os publicanos e pecadores. Os fariseus, os religiosos, fanáticos, achavam que Deus era apenas deles. Achavam que a graça, o perdão, o relacionamento de Jesus deveria se restringir aos não pecadores. E Jesus está dizendo aqui que não é assim. Dentro de uma concepção correta do Evangelho, irmãos, o que é nosso? Nada. Nós fomos comprados por um preço alto. O sangue de Cristo Jesus nos resgatou e nos comprou. Tudo que nós temos é do nosso Senhor. Ele é Senhor sobre a nossa vida. Isso significa que Ele é dono do tempo, Ele é dono da nossa energia, Ele é dono da nossa inteligência, Ele é dono da nossa vida. Quer comamos, quer bebamos, nós devemos fazer tudo isso para a glória de Deus. E Ele é dono também daquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Nós somos apenas mordomos. Ele não é um Senhor severo, Ele é um Senhor amoroso, que nos deixa administrar livremente, mas Ele quer que nós sejamos honestos, verdadeiros, sinceros naquilo que pertence a Ele, que assim nós receberemos aquilo que é nosso. É Ele que vai nos dar essa recompensa. Ele vai dizer: servo bom e fiel, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Jesus deixa claro, não dá para servir a dois senhores. Ou você vai viver para você, meu irmão, ou você vai viver para o Senhor, ou você vai viver em busca das riquezas, ou você vai agradar a Deus. E feliz é aquele, meu irmão, que não se considera dono de nada. É pobre aos seus próprios olhos, porque entende que tudo pertence ao Senhor. Quando ele falou isso, os fariseus, que amavam o dinheiro, zombavam de Jesus, porque eles tinham como uma prova, uma das provas da bênção de Deus, a prosperidade financeira. Lembrando que Jesus já denunciou, dizendo que esses homens se enriqueciam devorando a casa das viúvas e, para se justificar, faziam longas orações. E Jesus diz para ele: olha, vocês são aqueles que justificam a si mesmo perante os homens, dizendo que seguem a lei, mas eu quero dizer para vocês que aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Por que Jesus está dizendo isso? Por que Jesus está dizendo isso? Porque aqueles homens, aparentemente, eles eram seguidores fiéis da lei, eles davam o dízimo da hortelã que nascia no quintal, mas eles ignoravam a lei. Jesus diz assim: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante está sendo pregada as boas novas do reino de Deus. Não é mais sob a lei que vocês vão estar. Jesus está deixando isso aqui claro.
Mas é mais fácil, ele está dizendo, não é porque vocês não estão mais debaixo da lei que a lei passou, que vocês podem viver como vocês gostariam de viver. E ele diz, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair a lei, o menor traço dela. E Jesus usa algo para condená-los, dizendo, quem se divorciar da sua mulher está cometendo adultério. E quem se casar com a mulher divorciada comete adultério. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque havia ali umas interpretações contra a lei, porque a lei era clara em mostrar que a vontade de Deus para a vida do homem era o casamento, mas eles usavam uma teoria de Hillel, que era um dos rabis, dizendo que eles poderiam dar carta de divórcio à esposa por qualquer motivo, inclusive se ela simplesmente queimasse o arroz, queimasse ali o alimento, ela poderia ser lançada fora, despojada, receber carta de alforria, carta de desquite ali daqueles homens, e assim eles se sentiam cumpridores da lei. E o que Jesus está dizendo é que vocês estão quebrando a lei quando interessa a vocês. Por quê? Porque vocês só agem de acordo com o próprio interesse. E Jesus, então, ele vem contar uma parábola que exemplifica um pouco do que ele disse em Lucas 15, quando ele contou uma parábola de 3 atos para mostrar que muito mais vale aquele que se sente perdido e é encontrado pelo próprio Cristo do que aquele que acha que não necessita se arrepender de algo. Então aqui Jesus conta uma parábola do rico e do Lázaro. O rico aqui nesse caso, irmãos, preste atenção, ele desfrutou de tudo, ele comeu na mesa, ele se vestia bem, ele vestia de linho fino e com luxo todos os dias. O Lázaro era aquele coberto de chagas, era alguém repugnante, que comia das migalhas que caía da mesa do rico. Eu quero que você entenda aqui que Jesus não está falando de uma riqueza material, mas de uma riqueza de oportunidade. O rico aqui nesse caso são exatamente os fariseus. Eles tinham acesso às leis, eles conheciam as escrituras, eles tinham o templo, eles tinham todo tipo de instrução. Enquanto muitos, como aquela mulher cananeia, desejavam apenas comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ninguém fazia conta do Lázaro, só os cães vinham lamber suas feridas, assim como os fariseus detestavam os publicanos e os pecadores. Só que chegou o dia e o pedinte Lázaro morreu e os anjos levaram para junto de Abraão, e o rico também morreu e ele foi levado para o Hades, para o inferno, para ser atormentado. Então o rico olha para cima, vê o pobre ali, Lázaro, no seio de Abraão, e ele pede, ô pai Abraão, tem misericórdia, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a minha língua. Tamanho era o tormento que ele estava passando naquele fogo. Mas aí Abraão respondeu, filho, olha, não tem como. Durante a vida você teve tanta oportunidade, enquanto Lázaro recebeu apenas migalhas. Agora ele está sendo consolado e você em sofrimento. E, além disso, entre nós há um grande abismo que não dá para transpor, nem vocês para cá e nem nós para lá. E aí ele respondeu, então Abraão, eu peço o seguinte, manda Lázaro ir para a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, e deixa que ele os avise, para que não venham também para esse lugar. Abraão respondeu o seguinte, olha, eles têm Moisés e os profetas, que é a revelação. E ele disse, não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão então responde da seguinte forma, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixará convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Por que Abraão aparece nessa história, irmãos? Porque os fariseus viviam dizendo que eram filhos de Abraão. Como filhos de Abraão, cheios de privilégios, conhecedores da lei, não se arrependeram. E sem arrependimento não há remissão de pecados. E sem arrependimento, meu irmão, só resta algo para o homem, a condenação. No entanto, o pobre aqui, o Lázaro, é aquele que, mesmo não tendo nenhum conhecimento, aceitou o que lhe era oferecido. Pecadores aceitaram as migalhas que caíam da mesa dos seus donos, como a mulher cirofenícia. E isso contou quantos foram aqueles que foram salvos por Jesus, pessoas que se consideravam imundas, indignas, incapazes de serem restauradas e foram restauradas porque creram em Jesus. E aqui o Lázaro pede quase que um sinal do céu, como os fariseus, pedindo, faz um sinal, manda alguém dos mortos para falar para os meus irmãos para que eles creiam. E o que é que Abraão responde? Fala assim, não, tem a lei e os profetas. Se eles não creem na lei e nos profetas, tampouco crerão se alguém vier dos mortos. E de fato, irmãos, a lei e os profetas revelam a Jesus que ressuscitou, e mesmo tendo ressuscitado, o seu povo preferiu rejeitá-lo. Essa é a mensagem, irmãos, que nos traz uma grande lição, algumas aplicações para a nossa vida.
A maneira como nós lidamos com os nossos bens expõe a quem realmente servimos. Calvino dizia que a relação de um homem com seus recursos materiais demonstra a qualidade da sua fé. Se ele está confiado naquilo que ele possui ou se ele confia no Senhor. Se ele é apegado àquilo que ele possui, ele está servindo o Senhor errado. Mas se ele não importa em dividir, ele confia que há um Deus que sempre provê, a sua fé é verdadeira, ele está sendo fiel na administração daquilo que não é dele, e aquilo que lhe pertence, que um dia será dado pelo próprio Senhor como herança, lhe será dado. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Lembrando que o desempenho, a performance, a aparência não significa o cumprimento da vontade de Deus. Tem muita gente que aparentemente obedece ao Senhor, mas está negligenciando os princípios da lei, porque está agindo sem amor, sem misericórdia. Era o caso dos fariseus aqui, que tinham coragem de mandar embora a sua própria esposa. E por fim, dizer, meu irmão, que a revelação de Deus, a palavra de Deus é suficiente para revelar a Jesus. Se alguém não pode crer por meio das Escrituras, através da revelação para a qual apontava a lei e os profetas, que é o próprio Cristo, o fim da lei é Cristo, o cumprimento da profecia é Cristo, se não crê em Cristo, aquele que viveu por nós, morreu por nós e ressuscitou dos mortos, tampouco, meus irmãos, crerão por meio de qualquer outro sinal. Que Deus te abençoe e até daqui a pouco para mais um capítulo das Escrituras.